Salve galera, tranquilo? Era um dia comum em Hong Kong quando, de repente, o maior tsunami da história atingiu a cidade, inundando rapidamente ruas e prédios. As pessoas corriam em pânico, tentando encontrar um lugar seguro para se esconder, mas a água se movia mais rápido que elas. Somente aqueles que conseguiram alcançar andares altos o suficiente sobreviveram, e Hong Kong perdeu a maior parte de sua população em apenas algumas horas. 5 anos depois, Asha ainda sente medo do horror que vivenciou naquele dia. No entanto, todas as manhãs ela suprimia o medo e continuava seguindo em frente para sobreviver. Mora em um prédio alto que virou uma ruína, usando lixo para esconder seus pertences de potenciais inimigos. Ao longo dos anos, procurou por coisas úteis na água e criou esconderijos por todo o apartamento. Ela cavou um buraco sob as almofadas do sofá e, todas as manhãs, subia até o telhado para buscar água limpa em seu esconderijo secreto, cuidadosamente escondido. Depois de beber um pouco, ouvia o rádio, mas ignorava a mensagem gravada informando sobre abrigos e suprimentos do governo, optando por ouvir música. Ela tinha o cuidado de usar fones de ouvido para evitar ruídos extras. Depois, usava uma toalha para coletar o orvalho da manhã e aumentar suas reservas de água. Também media todas as garrafas para saber quanta água limpa ainda restava, mas, como não chovia há muito tempo, não conseguia evitar a preocupação. Após concluir suas tarefas, comia macarrão instantâneo enquanto relembrava os belos restaurantes e refeições deliciosas que frequentava com os amigos no passado. Asha então usava um telescópio para observar os arredores e via apenas os topos dos edifícios emergindo da água. Ocasionalmente, alguns começavam a desabar. Ela também cuidava para que os poucos vizinhos sobreviventes permanecessem em seus apartamentos. De repente, viu uma caixa flutuando e correu para outra janela, onde montou um dispositivo improvisado com um arpão para pegar o que aparecesse. Agiu rapidamente e conseguiu agarrar a caixa. Mas, quando tentou puxá-la para dentro, algo na água a puxou de volta, fazendo-a bater na borda da janela e ferindo gravemente seu braço. Asha ignorou a dor e continuou resistindo à força misteriosa. Quando finalmente a soltou, caiu para trás como se tivesse sido chicoteada. Então, trouxe a caixa para dentro, e o animal acenou para ela em sinal de vingança. A caixa era basicamente lixo, mas ela encontrou uma garrafa de vinho. De volta ao terraço, Asha olhou para a porta no fim do corredor antes de se mover novamente. Estava obviamente assustada. Limpou o ferimento com álcool, fez um curativo e suportou a dor. Durante a noite, ouviu gritos e olhou para fora, vendo 2 barcos cheios de saqueadores violentos atacando os vizinhos. Um homem em outro telhado observava o prédio dela. Asha se escondeu por alguns segundos antes de olhar de novo. Parecia que o barco vinha na direção dela. Correu escada abaixo, escondeu suas necessidades diárias, cobriu o colchão e jogou um pouco de terra no corredor para parecer que ninguém morava ali. Depois, escondeu-se atrás de uma parede falsa no armário, garantindo silêncio enquanto os saqueadores entravam no quarto e procuravam comida, até mesmo verificando o armário. Felizmente, não encontraram nada, mas Asha se assustou ao ouvir um tiro. Um garoto foi baleado porque pensaram ter visto algo se movendo, mas era engano. Quando todos foram embora, Asha chorou de alívio e tentou se acalmar com boas lembranças. Antes da tragédia, ganhará um presente da irmã e a levou para jantar, o que as aproximou. No dia seguinte, encontrou outra caixa e, em meio à bagunça, ficou animada ao encontrar um pote de mel. Um momento de alegria foi arruinado ao ver um cadáver flutuando. Algum tempo depois, enquanto Asha estava ocupada, alguém entrou sorrateiramente e começou a roubar coisas de seu esconderijo secreto. Asha achou que ouviu algo, mas não viu nada e ignorou. Ao se preparar para dormir, ouviu outro barulho e usou uma lanterna para investigar. Novamente, não encontrou nada. Lavou o rosto, deixando o sabonete do lado de fora de propósito, e finalmente pegou o intruso, uma garotinha. Asha agarrou seus ombros e perguntou por que ela estava fazendo aquilo. A criança a chutou e saiu correndo, levando algumas coisas, incluindo a lâmpada improvisada de Asha. Caminhou pelo corredor, mas antes que abrisse a porta misteriosa, ouviu Asha se aproximando e fugiu. Naquela noite,
Asha sonhou que fazia compras para o aniversário de Melba e contava às amigas o quanto queria sair da casa dos pais. Ao acordar, descobriu que alguns suprimentos haviam sumido. Asha começou a rastrear os pacotes vazios e encontrou a garota dormindo com uma lanterna. Não teve coragem de acordá-la e foi preparar algo para comer. Quando a menina acordou, saiu à procura de mais esconderijos. Numa loja de falsificações, encontrou um envelope com fotos de Asha e sua irmã, mas foi pega em flagrante. Fugiu, e Asha rapidamente guardou a foto. Sem perceber que havia deixado uma cair, preparou uma segunda porção de macarrão e a entregou à menina, lembrando-se do jantar de aniversário da irmã, quando seus pais lhe deram um colar de família, o que irritou Asha, pois, como filha mais velha, achava que deveria recebê-lo. Houve uma discussão, Asha saiu de casa e, agora, usava o colar. A menina ignorou a oferta de comida, mas acabou comendo tudo. Mais tarde, notou que Asha havia deixado um colchão para ela. Não o usou, mas na manhã seguinte devolveu todos os itens roubados. No almoço, Asha preparou novamente 2 porções de macarrão, deixando uma para a menina no terraço. A criança logo se juntou a ela e passou a imitá-la, aproximando-se. Isso fez Asha se lembrar de sua antiga vida feliz. À noite, a menina concordou em dormir num colchão ao lado de Asha. Logo começou a chorar e tentou se esconder. Asha disse que não havia problema em chorar e sentir medo. É normal sentir falta da família, mas a menina acreditava que veria a mãe em breve, pois estava construindo um barco para ir encontrá-la. Também mencionou que seu nome era Yui. Após mais uma noite de pesadelos, Asha levou Yui ao terraço para sua rotina. Yui brincava com a porta, removendo a fechadura, o que, se fechasse acidentalmente, impediria que abrissem por fora. Asha se irritou, mas Yui mostrou habilidade e arrombou a fechadura novamente. Mais tarde, ao preparar uma refeição, Asha percebeu que seu colar havia sumido. Ouviu barulhos e viu, pela janela, que os ladrões estavam de volta. Pediu para Yui ficar quieta e esperar. Quando ajudava Yui a limpar, a menina pediu para sair junto, mas Asha recusou. Disse que aquela era sua casa e que não havia mais nada lá fora. Perguntou se Yui pegar o colar, mas ela negou e correu para outro apartamento, magoada. À noite, Asha jantava sozinha e descobriu que não havia mais água. Foi verificar e viu que Yui havia usado para lavar. Isso a fez lembrar de outro incidente. Quando soube que um tufão se aproximava de um país vizinho, discutiu com a mãe, que queria que ela se casasse e fosse uma boa esposa. Os pesadelos pioravam, e Asha continuava vendo corpos na água. Ao acordar, confundiu Yui com a irmã e começou a ensiná-la a lidar com a eletricidade do prédio. Yui a interrompe, perguntando sobre a porta no fim do corredor. Asha pede que ignore, pois o quarto tem um cheiro ruim e, se for aberto, o odor se espalhará. Outra lembrança, Asha viu notícias de que Singapura fora devastada por enchentes. A mãe desligou a TV e mencionou uma reunião familiar. Asha não podia ir. Houve outra discussão, e Asha disse que se sentia uma prisioneira antes de sair de casa. No presente, Yui escuta o rádio e ouve informações sobre um abrigo. Corre até Asha e pede que vá com ela. Asha se recusa, dizendo que é perigoso sair. Elas discutem. Yui sai irritada. Asha descobre que Yui estava construindo uma jangada com lixo e tinha uma pistola sinalizadora. Asha pega e confessa, queria ir embora há tempos, mas a situação a forçou a ficar. Após se reconciliarem, Asha age como uma irmã e a segue até fora do apartamento, após uma briga com os pais, e pede que não vá. Asha diz que é hora de seguir em frente, mas promete que sairão juntas. Na manhã seguinte, finalmente choveu. Asha e Yui correram para o telhado para coletar e armazenar a água. Enquanto trabalhava, Yui viu o colar de Asha cair. Ao tentar devolvê-lo, descobriu fotos esquecidas. As memórias voltaram e ela confrontou Asha, lembrando que passaram por tudo juntas. Ao ir para a cama, Asha encontrou algo sob o travesseiro. O colar havia caído por causa do fecho quebrado. Sentiu-se culpada pela forma como tratou Yui. Na manhã seguinte, começou a trabalhar sem parar até construir uma jangada. Yui ficou muito animada.
Asha lembrou da discussão com a irmã, que tentará dizer que deixará o colar no casaco de Asha. Subitamente, as pessoas na rua correram em pânico por causa de um novo tsunami que atingiu a cidade em segundos. No presente, Asha decide dar seu colar a Yui como presente. Depois de algum tempo, reuniram os suprimentos necessários para a partida. Yui ouvia o rádio e seus fones caíram, fazendo a música ecoar. Asha correu para desligá-lo, mas logo ouviram os saqueadores lá fora. As duas correram para se proteger e esconderam seus pertences o mais rápido possível. Asha empurrou Yui para o buraco atrás da parede falsa do armário. Como não havia espaço para as duas, Asha se escondeu no quarto fedorento. Logo, os ladrões entraram pela janela. Lá, Asha encontrou fotos antigas de família, era seu antigo apartamento. Desta vez, os saqueadores começaram uma busca mais intensiva, destruindo tudo que conseguiram encontrar, incluindo a jangada. Um homem entrou no quarto fedorento e franziu a testa ao sentir o cheiro de podre lá dentro, mas continuou andando e levantou alguns lençóis velhos, apenas para encontrar os corpos dos pais de Asha, o que o fez vomitar. Ao mesmo tempo, Asha também começou a vomitar. Ela se lembrou da noite em que a tragédia aconteceu. As ondas levaram tudo na estrada, tirando a vida de dezenas de pessoas a cada segundo. Todos começaram a empurrar uns aos outros, tentando lutar por uma chance de sobrevivência. Então Asha arrastou sua irmã para dentro de um prédio e tentou subir as escadas, mas logo os bandidos a seguiram, e agora os saqueadores estavam levando toda a comida e olhando as fotos de Asha. O menino encontrou o armário e notou algo estranho. Os outros saqueadores então o ajudaram a mover a parede falsa e capturar Ei. Asha ouviu tudo no quarto fedorento onde estava escondida e teve flashbacks novamente. Ao subir as escadas, sua irmã tropeçou, ficou para trás e foi completamente pisoteada pela multidão. Asha entrou em pânico e continuou correndo até chegar ao telhado e perceber que sua irmã havia desaparecido. De repente, Asha ficou horrorizada ao ouvir um grupo de ladrões correndo em sua direção, porque Yui contou a eles. Eles logo a nocautearam e, quando ela acordou, Asha estava amarrada, e os ladrões estrangeiros tentaram escapar e tirar vantagem dela. Nesse momento, o líder o chamou. Os ladrões levaram Yui e todos os suprimentos do barco. Asha também foi logo arrastada para fora e procurou por Yui. Ela pensou na irmã, o que a fez perceber que não deveria cometer o mesmo erro novamente. Ela puxou a corda, mas o homem a puxou de volta, fazendo-a cair na água. Por sorte, havia um CD quebrado por perto, então Asha o usou para atacar o homem, que, furioso, tentou afogá-la. Após a briga, Asha finalmente sacou um sinalizador do bolso e atirou no homem, matando-o instantaneamente. Os outros saqueadores voltaram depois de ouvir todos os barulhos, mas não encontraram Asha. Todos foram procurá-la separadamente. Eles ouviram seus gritos e a perseguiram, mas isso era parte de uma armadilha que ela armara. Ela usou uma corda para fazer o rapaz cair e depois o matou com seu violão. Em seguida, pegou a faca, correu para o outro cômodo e ligou o rádio. Logo, um ladrão surgiu seguindo o som. Asha pulou sobre ele por trás e o esfaqueou. Como se isso não bastasse, o grupo começou a brigar com Asha, jogando colchões nela e tentando sufocá-la. Por sorte, ela conseguiu pegar a faca e começou a esfaquear o homem. Uma mulher que estava entre os saqueadores também ouviu o barulho e encontrou uma lata com fogo dentro. Asha derramou óleo sobre ela, dando-lhe um choque, depois a empurrou para outro cômodo, ateou fogo nela e bloqueou a porta, deixando-a queimar lentamente. O líder ouviu os gritos e foi naquela direção, mas, ao descer as escadas, Asha pulou nele e o esfaqueou. Outra luta começou, na qual o líder bateu em Asha várias vezes e depois tentou estrangulá-la. Asha continuou a lutar. Ela pegou um cano e bateu no homem até ele morrer. Quando ela ligou a lanterna, o menino apareceu e atirou. Então Asha correu imediatamente para o telhado. O menino a perseguiu. Assim que ele saiu, Asha fechou a porta. Após remover a fita do telhado que prendia o ladrão, o menino começou a pedir ajuda com uma voz inocente. Asha pensou em ter misericórdia dele. Mas logo ele começou a atirar na porta. Então Asha foi embora. Restava apenas um ladrão a bordo.
Ele estava cuidando de Yui. Asha caminhou em direção a ele pela janela e usou seu dispositivo semelhante a um arpão, mas ela errou, e ele caiu na água. Quando o homem se moveu para verificar o barulho, Yui aproveitou a oportunidade para empurrá-lo para fora do barco, mas o homem a agarrou e a deixou cair também. Desesperada, Asha pulou na água para salvá-la. Quando o homem emergiu nas proximidades, ele foi devorado por uma criatura marinha. Após alguns segundos de silêncio, as duas também emergiram ilesas. Elas nadaram até o barco e finalmente partiram. Sabiam que todos os suprimentos roubados pelos saqueadores as ajudariam a sobreviver até encontrarem um porto seguro. Naquela noite, Asha finalmente adormeceu sem pesadelos.